A descoberta da agricultura se deu no período neolítico, por volta de 10 mil anos atrás, no Oriente Médio. Era feita a domesticação das plantas, a escolha dos grãos ou sementes para o plantio, a plantação, o controle de reprodução e cuidar do crescimento e produção das plantas, geralmente feitas pelas mulheres, assim como a criação de uma série de objetos que ajudaram na plantação. Em 1980, a presença das mulheres no meio rural brasileiro se intensificou. Esse acontecimento se deu ao fortalecimento dos movimentos feministas internacional e nacional, ligado diretamente com o reconhecimento dos direitos das mulheres em várias áreas e dimensões, incluindo a agroecologia. Mesmo com a presença das mulheres no campo, trabalhando em toda e qualquer etapa do plantio, em algumas famílias seu esforço e trabalho são considerados como trabalho leve. Porém, trabalho leve não significa que o mesmo é agradável, exigente de pouco tempo, de pouco esforço ou desnecessário. Mas por ser mulher que está praticando, então, se não é fácil esse trabalho, por que elas recebem menos? Isso ocorre pela valorização social do homem, o chefe da família e a posição em que os realizadores do trabalho ocupam na hierarquia familiar. Ocorre também a diferença entre os filhos e filhas, as ordens do pai para os filhos. O trabalho é provisório, pois no futuro se tornarão chefes de sua família. Já para as filhas, serão permanentes. As solteiras serão ajudantes do pai e as casadas, ajudantes do marido, e sempre cuidarão dos trabalhos do plantio e da casa. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha acho que uns 10 anos. Eu fazia comida para o meu pai e construía a casa, né? Eu botava um caixote na beira do fogão e cozinhava, fazia polenta, fazia arroz, fazia tudo. Depois foi que eu cresci, ia apanhar café com a turma, tinha os burros, eles falam as bolsas, né, de couro. Eu botava um caixote de um lado e com a lata eu enchia o outro, né? Quando aquele estava quase cheio, eu ia para o outro, né? Para poder chegar no terreiro, despejar, abrir as torneirinhas por baixo, despejar no chão. Lenha, a mesma coisa. Aí ia buscar com o burro, com a cangaia, né? Botar a cangaia no burro, o burro era mansinho. Eu trabalhava na roça, levantava 3 horas da manhã, moer cana para fazer rapadura, para beber café, né? Foi essa vida até quando eu casei. Quando eu casei, continuei a mesma coisa. O trabalho no campo começou quando eu tinha apenas 8 anos de idade, né? E o meu primeiro trabalho foi com a lavoura de feijão. Eu comecei a arrancar feijão, trabalhando fora para os outros, né? Ainda criança, né, acompanhando meus pais. A partir do cultivo do tomate. Bom, eu fui criada em fazenda, então eu via aquele movimento todo dia, né? Principalmente do meu pai. Meu pai, durante bastante tempo, eu acordava de manhã, ele não estava em casa, e eu ia dormir, ele também não estava em casa. Então era um trabalho que exigia muito dele, mas eu sempre gostei muito e no final de semana eu participava junto com ele, né? E então acho que eu posso dizer que é desde sempre, porque antes mesmo de ser profissional, de estudar para isso, eu fazia bastante coisa com ele. Era nos finais de semana, né? Depois da escola, porque a gente estudava fora e voltava para casa no final de semana. E no final de semana eu ia com ele, botar comida pro gado, consertar uma cerca, fazer as coisas que tinha que fazer. Então, eu acho que eu ingressei nesse trabalho aí desde sempre. Não tinha escola. Eu nunca fui numa escola, né? Eu nem sabia, nem foi na escola, entrei numa escola, porque eu morava no Caldeirão e era perto da escola e eu tinha que fazer os cursos das meninas para batizar dentro dessa. E eu nunca fui numa reunião das minhas filhas. Nunca fui chamada na escola. Aí então ali eu não tinha, era roça, né? Tinha que trabalhar, morava lá no Tom ao Vento, né? Tinha que trabalhar, não tinha outra coisa para fazer se não fosse na roça.
Tive oportunidade de estudar. Não estudei porque não quis, mas eu tive a oportunidade. A agroecologia é promotora da equidade de gênero e da manutenção das relações produtivas na agricultura familiar agroecológica. Segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2017, cerca de 19% das propriedades são administradas por mulheres. Em uma pesquisa produzida pela PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, informa que desde a década de 80, o número de participação de mão de obra feminina no meio rural cresce cada vez mais, apresentando um índice de 132,7%. Em Vaz Alegre, interior de Santa Teresa, no Espírito Santo, não existe nenhuma mulher que administra a horta. Com esse fato, percebemos que mesmo com o acréscimo do número de mulheres na gestão, ainda necessitamos de apoio para esse número começar a crescer e se torne igualitário. Porque eu não tinha escola. Eu nunca fui numa escola. Tinha que trabalhar, não tinha outra coisa para fazer se não fosse na roça. Porque a gente era muitos irmãos, né? Então eu tinha que trabalhar para poder ajudar meu pai, né? Os despesas de casa, pela necessidade. Meus pais trabalhavam, a gente ia junto e trabalhava também, né, em serviços leves. Eu sempre achei que lidar com os animais e trabalhar a produção de alimento, eu sempre achei, eu percebia como algo mágico, sabe? Você ser responsável por produzir alguma coisa que não só você e sua família vai se alimentar, mas as outras pessoas também. Então é de uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo traz uma nobreza, uma importância que é algo que sempre me emociona, inclusive. Então é importante para mim estar participando desse processo, sabe? De produção de alimento, de desenvolvimento, de levar tecnologia para o campo, de tentar facilitar as coisas para quem está lá, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho moroso, né? É um trabalho que exige muito. A gente sentia coisa, né? Ficava com preguiça, mas meus irmãos futucavam, né? Meus irmãos não deixavam barato, não. Quando eu tava começando, sim, porque eu era muito nova, né? Aí, eu era muito pequena ainda, né? Pra começar a trabalhar. Eu tive dificuldade, sim. A maior dificuldade nunca foi o serviço em si. O serviço para mim sempre foi relativamente fácil. A maior dificuldade era lidar com pessoas, entender como as pessoas funcionam, saber se colocar da forma correta, porque para toda ação há uma reação. Então, o que eu teria que fazer para que a reação fosse a que eu esperava, fosse a melhor para mim naquele momento? Então, inclusive, estudei bastante. Eu acho que, se você observar, todas as especializações que eu fiz foi em gestão de pessoas, em gestão de vendas, enfim. Então, eu estudei muito como lidar com várias coisas e não necessariamente algum estudo técnico nas minhas especializações, porque essa era a maior dificuldade. Quando uma pessoa vem e te ofende, você não precisa devolver outra ofensa. Existe a forma certa de você tomar uma posição naquele momento, inclusive que vai fazer você ser muito mais respeitada. Então essa era a minha maior dificuldade, porque sou sangue quente, muitas vezes eu parti para briga e todas as vezes que eu parti para grosseria, parti para briga, eu aprendi que não vale a pena, que não dá certo, que não é assim que a gente vai ser respeitado. Então eu estudei bastante para sempre ter a resposta certa quando algo assim acontecesse, inclusive deixar outra pessoa numa situação mais incômoda do que eu que fui ofendida, sabe? Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, saber se colocar da forma correta quando acontece uma situação de preconceito. Apanhando café
capinando café, plantando arroz com os milho, com água até assim. E todo esse serviço pesado, roçava pasto, capinava milho, esses trem tudo. Eu comecei a trabalhar lá em Minas Gerais. Lá a gente trabalhava com milho, né? Arroz, feijão. Aí depois que a gente veio para o Espírito Santo, eu já tinha o quê? Uns 12 anos. Aí começamos a trabalhar com café. Trabalhei com café, depois eu trabalhei com tomate, agora eu voltei a trabalhar com café. Plantava, capinava, desbrotava e entre outros. Bom, eu sou zootecnista, né? Então, meu direcionamento sempre foi muito para a parte de alimentação animal. Eu comecei trabalhando numa empresa regional do Rio de Janeiro que fazia suplemento para cavalo atleta. Então, esse meu primeiro contato foi com equino. Depois de uns 8 meses trabalhando lá, eu fui convidada por outra empresa, e essa outra empresa eles trabalhavam com ruminantes, então o negócio era gado. Já era uma empresa grande, né, que tem estrutura aqui em outros países. Fiquei lá 4 anos e depois fui chamada também para assumir a gerência de uma outra empresa, e aí já uma multinacional, uma das maiores empresas do mundo de nutrição animal. E já faz 9 anos que eu estou nessa empresa, né? Eu sigo nela. E além dessa empresa, eu faço a parte de consultoria para algumas fazendas. Então, o serviço em si envolve muita coisa, porque deixou de ser só a parte de alimentação e puxa muito a parte de negócio. Então, qual que é o cerne do meu trabalho, né? Eu aponto cada decisão técnica que precisa ser tomada dentro da fazenda e o que ela impacta no financeiro, se ela traz rentabilidade, se não, se ela é prioridade naquele momento ou se ela vai ficar mais para frente. E aí vai desde mexer numa estrutura a aplicar alguma coisa no animal, algum manejo no animal, o que ele vai comer, quanto vai comer, qual que é o tempo, manejo de pasto, altura de pasto, se aduba pasto, se não aduba pasto, plantio de milho, se vai ser para silagem ou se vai ser para venda, enfim, qual a variedade que vai ser plantada, quanto tempo isso vai levar, se vai ser prestação de serviço, as máquinas vão ser alugadas, ou se vai ser máquina própria, ou se o produtor vai ter que comprar essas máquinas ou não. Então, assim, todo esse tipo de avaliação, esse tipo de decisão faz parte do meu trabalho no campo. A agrônoma Elizabeth Cardoso atua no Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, milita na Marcha Mundial de Mulheres e coordena o Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. Disse em uma entrevista para o blog Outras Palavras: se não atende às necessidades e anseios de todos os membros da família, se não vê as especificações das mulheres, se de alguma maneira reforça a exclusão delas, se não olha para o cultivo delas, para suas especialidades, então não é agroecologia. Pulverizar café, eu não conseguia, adubava, mas pulverizar eu não conseguia, porque era a bomba, né? Eu tinha que colocar a bomba e eu não aguentava a bomba. Assim, só não pegava no pesado, né? Tipo assim, pulverizar tomate, carregar peso, que a gente não fazia, mas os demais a gente... Quando colocam em pauta que sem o feminismo não há agroecologia, pensamos o feminismo em relação à maneira que se olha o trabalho. A agroecologia não é simplesmente a maneira de cultivar dos insumos usados na agricultura, e sim se envolve em projetos sociais importantes. Olha, com um pouco mais de 15 anos trabalhando nesse meio, várias coisas já aconteceram, várias. O que tenha mais impacto é a gente não ser ouvida, né? Eu chegar no lugar como profissional para resolver algo, acompanhada de um colega, e o cliente perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida, eu responder. O cara não dá a mínima importância, e quando meu colega falava exatamente a mesma coisa, o assunto continuava. E, é isso mesmo e tal. Então, era como se eu não estivesse ali. Essa sensação
Foi muito ruim, mas a gente insiste, né? Acho que eu persisti nisso, eu pedi para ir nas visitas sozinha, né? Porque se eu era profissional, eu era a pessoa que deveria estar colocando algumas soluções, então a gente vai aprendendo também, vai amadurecendo. Eu acho que tirar a satisfação no momento nunca vai resolver nada. A gente tem que se colocar como profissional e usar as ferramentas que a gente... Mas quando eu comecei, eu era mulher e era muito nova. Eu, com 21 anos de idade, já rodava fazenda e aí realmente as pessoas querem alguém com um pouco mais de experiência, né? Apesar de eu já estar ali por uma empresa, o produtor ele esperava alguém de cabeça branca, né? Alguém que tivesse um pouco mais de experiência para levar conhecimento para ele ou para indicar o que ele ia fazer. Então foram duas dificuldades, na verdade, por ser mulher e por ser muito nova. A recepção nas propriedades de quando uma mulher chega, hoje é muito maior do que era há 15, 20 anos atrás. Então é uma barreira que eu posso dizer que ela conseguiu ser quebrada. Tem muita coisa para mudar ainda, mas houve sim preconceito de colegas que não queriam trabalhar comigo por ser mulher, né? Só que o peso do resultado que eu entregava tinha mais peso do que eu ser mulher. Então, várias pessoas foram percebendo que não era só por ser mulher que a coisa não ia acontecer. E aí eu acho que quando a gente entrega o trabalho, a gente quebra várias barreiras. Eu nunca usei o ser mulher como desculpa para absolutamente nada. Ainda precisa ser feito muitas coisas nos campos brasileiros para que tenham mais igualdade de gênero. É responsabilidade de todos apoiar e lutar pela inclusão das mulheres no mercado de trabalho, pois competência, capacidade e força de vontade elas têm de sobra. Eu não tive a oportunidade de estudar, mas tudo que eu consegui foi trabalhar na roça, né? E graças a Deus, tudo que eu consegui foi trabalhando na roça. Ajudar nas despesas de casa e do próprio sustento. Olha, o maior aprendizado vai ser sobre pessoas, porque como executiva de empresa e além de trabalhar com as consultorias, né? Sempre que tem uma fazenda, vai ter uma pessoa que é dono da fazenda, outra pessoa que gerencia a fazenda, outra pessoa que trabalha realmente no serviço dentro da fazenda, fazendo o que precisa ser feito lá. Então, o meu maior aprendizado foi entender essas pessoas, aprender com essas pessoas. Me deu uma casa, que é essa, né? Depois que eu casei, né? Eu e meu marido, né? Criei minhas 4 filhas, tudo casada, graças a Deus, tudo bem já destruturada, né? E agora eu e ele, nós somos aposentados, nós estamos vivendo da aposentadoria. Que trabalhar na roça é bem sofrido.